Estamos começando uma série de programas que mostrará a você, espectador, a conexão entre os diversos ramos da ciência, mostrando a interação entre engenharia civil, engenharia elétrica, ciência da computação e diversos outros ramos da tecnologia. Para mostrar para você que a ciência que você estuda na escola possui uma contribuição no dia a dia, ok? O primeiro programa falaremos sobre Michael Faraday, como esse jovem que nunca foi à escola pôde contribuir para o desenvolvimento tecnológico e qual a contribuição no seu dia a dia é que o convidado Ricardo Botelho e o aluno formado em Engenharia Civil aqui na Docto falará para você, o aluno Leandro Neves. O carro é realmente seguro em uma tempestade? Esse assunto é polêmico, porque ele causa grandes discussões, que quando a gente consegue convencer a pessoa que estar dentro do carro na tempestade é seguro, a pessoa já logo pensa que é por causa dos pneus. E na verdade, o que vai tornar essa pessoa segura dentro desse carro é um outro efeito que foi estudado muito antes de Michael Faraday, que provava que a blindagem eletrostática acontecia nos corpos metálicos. Então isso acontecia porque as cargas que estão distribuindo na superfície externa provocam internamente um campo elétrico nulo. Esse campo elétrico que faz com que as pessoas continuem segura dentro do interior desse carro. Certo. Michael Faraday, quem foi, qual a sua importância para a sociedade atual? Michael Faraday, muitos estudiosos falam de Michael Faraday como sendo assim, o maior experimentalista de toda a história da ciência. Porque ele, Michael Faraday, de origem pobre, pai dele foi ferreiro, e teve que trabalhar muito cedo, começou a trabalhar muito cedo. Aos 13 anos ele já trabalhava como uma espécie de office boy. Na época era chamado de carregador de recados de uma pessoa na livraria. Então esse Michael Faraday, ele tinha que ajudar e não se contentar apenas de ajudar, de fazer o serviço que ele foi contratado, ele tinha curiosidade de ler nessa livraria que ele trabalhava. Então ele teve contato muito rápido com os livros científicos da época. E assim, ele teve uma oportunidade, ele foi assistir a uma palestra, e esse palestrante, ele conseguiu ter um contato com esse palestrante. E durante a palestra ele anotava tudo. Ele teve a sorte de enviar esse material para o palestrante. Imediatamente o palestrante, 1 mês ou 2 meses após que ele recebeu esse material, ele convidou o Michael Faraday para trabalhar nesse laboratório. E assim Michael Faraday foi desenvolvendo a ciência. E uma curiosidade de Michael Faraday, porque ele não desenvolveu um ramo da ciência somente. Ele desenvolveu a física e a química, ele desenvolveu amplamente esse ramo da ciência. Esse destacou bastante, ele é conhecido mundialmente, por ter trabalhado no ramo da física. Mas os trabalhos no ramo da química também foram muito importantes. E ele é mais conhecido pelo eletromagnetismo. Certo. Então é interessante destacar que, até mostrando qual era a ideia dele, que ele era bastante batalhador, ele era de origem humilde, e que isso não foi um empecilho para que ele se tornasse um grande cientista. Não é? Nesse caso, quais foram as contribuições, assim, a influência no desenvolvimento tecnológico dos trabalhos de Faraday? Essas contribuições podem ser observadas até hoje. Todo sistema que envolve eletromagnetismo, ou seja, um campo elétrico e um campo magnético trabalhando mutuamente, Michael Faraday pode ser citado. Motores elétricos, ventiladores, qualquer tipo de geração de energia, desde um sistema simples, um cooler de um computador, a um motor de uma turbina de geração de energia, uma grande usina, usina nuclear, usina hidrelétrica. E também nos sistemas de telecomunicações. Na produção de cabos coaxiais, foram essas as contribuições de Michael Faraday para o nosso tempo atual. Certo. Tem como mostrar para a gente um cabo coaxial? Acho que poderia pegar, por favor? Então esse, no caso, seria... Esse é um exemplo de cabo coaxial, onde temos aqui a parte, um isolante, né? Um isolante externo, ou mais externo, que vai ter contato com o ambiente, e uma parte aqui interna que também é isolante, essa parte branca. A parte branca. Essa parte externa é que vai promover a blindagem desse condutor interno. Então, nesse caso, ele funciona similar ao carro, em uma tempestade com raios. Sim, ele é dessa forma.
baseado nos conceitos então que Faraday propôs, é que ele é construído. Então ele tem uma parte externa, né, com relação a esse isolante, a parte interna um condutor. Então é esse condutor externo que promove essa blindagem do condutor interno. Então nesse caso era como se a pessoa, o motorista, fosse essa parte de espuma, ou essa parte de dentro? A parte de dentro. Ah, interessante. A parte de dentro. Ok. Tem alguma outra contribuição que poderia estar destacando para o nosso telespectador? Algo mais palpável? Por exemplo, você falou a questão da telecomunicação, celulares. Celulares, muito bom. Mas tem um experimento que é bastante conhecido e muitas pessoas, quando vão começar a estudar física, se ouve falar da gaiola de Faraday, que é um experimento bastante mostrado. Tem até bandas de rock que hoje usam esse experimento no show para dar uma dinâmica bonita no show. Então usa esse experimento de Michael Faraday, que é a famosa gaiola de Faraday. E essa gaiola é realmente uma gaiola? Ela é feita de um material metálico semelhante a uma gaiola, por isso o nome de gaiola de Faraday. Ela é construída de metal, que vai ser boa condutora, onde ela vai receber descargas elétricas. Assim, por ela ser feita de metal, essas cargas elétricas vão distribuir na superfície externa, de forma contínua, criando assim internamente um campo elétrico nulo. E aí, geralmente, essas gaiolas, coloca-se uma pessoa lá dentro, mostrando que ela está segura por esse efeito de blindagem. Similar ao condutor que você está mostrando. Coaxial. Esse é o principal efeito para eliminar as interferências nas transmissões de TV, de áudio e vídeo. O principal efeito da blindagem, para evitar essas interferências. Bom, na época não tinha, no caso, reconhecimento igual o Prêmio Nobel, né, acerca desse cientista. Você acha que, se fosse nos dias atuais, esse cientista, com essas contribuições, ele seria almejado com isso? Ele poderia almejar o Prêmio Nobel? Ele seria bem cotado em ambas as áreas que ele se propôs a pesquisar, tanto na física como na química. Ele foi um dos maiores experimentalistas, como alguns estudiosos dizem. Então, eu acho que ele seria assim, um dos cientistas mais bem cotados para estar recebendo um prêmio Nobel, seria Michael Faraday, com certeza. Certo. Então, é legal mostrar, quando fala experimentalista, até para também os alunos que estão assistindo, é o ato experimental. Ele não era muito teórico, ele não se preocupava com cálculos matemáticos avançados, o que também limitou o trabalho dele. Se ele tivesse um pouco mais aprofundado no cálculo matemático, o trabalho dele seria bem mais reconhecido. Porque logo depois, Maxwell teve que formular alguns cálculos que ele deixou a desejar em algum ramo que ele trabalhou, no caso da física. Mas se ele tivesse desenvolvido um pouco mais o cálculo matemático, com certeza ele seria ainda mais brilhante do que ele foi. Ok. Queremos então agradecer ao professor Ricardo por essa contribuição sobre esse grande cientista e mostrando qual no caso, a contribuição dele para o nosso dia a dia. Mais alguma coisa? Não, é um prazer estar participando aqui no programa e muito obrigado pela oportunidade de estar participando. Ok, queremos agradecê-lo e convidar para o próximo bloco. Você verá uma experimentação com a gaiola de Faraday.